Olá, boa tarde. Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Discussão resulta em tentativa de homicídio em Caxias. Polícia recupera produtos roubados em loja no município de Coelho Neto. Caxienses que moram na Europa revelam o pânico provocado pelo novo coronavírus. Começa a recuperação de pontes danificadas pelas chuvas no município. Executivo e Legislativo caxiense dialogam com representantes da empresa Equatorial Energia. E veja ainda o encontro de produtores rurais de planejamento para o setor. Produtores culturais de planejamento para o setor. Caxias, 13 de março. Está no ar o Jornal da Guanaré. Um desentendimento resultou em uma tentativa de homicídio. O caso ocorreu ontem à noite em um posto de combustíveis no centro de Caxias. Olá, boa tarde. Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta sexta-feira por volta de 2h50 da madrugada em um posto de conveniências localizado na Avenida Nereu Bittencourt. Segundo informações repassadas à polícia, um homem identificado como Bruno Matos de Souza, de 23 anos, levou 2 disparos de arma de fogo. Um atingiu a coxa e a outra o tórax do lado direito. Ele está internado, passou por cirurgias na manhã desta sexta-feira no Complexo Hospitalar Gentil Filho. O seu estado de saúde respira cuidados. Segundo informações da polícia, o circuito interno do posto registrou todas as imagens. As imagens serão periciadas, serão analisadas para tentar localizar o autor dos disparos, que, segundo também informações da polícia, é amigo da vítima. Logo após uma pequena discussão, ele saiu em um veículo e retornou em uma moto, onde efetuou os disparos de arma de fogo. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Almeida para a TV Guanaré. Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Caxias apreendeu 5 aparelhos celulares, fones de ouvido e outros materiais roubados de uma loja no município de Coelho Neto. Também foi identificado um dos assaltantes, mas ele não foi preso. Os produtos foram localizados no bairro Trizidela, aqui em Caxias. A polícia trabalha agora para recuperar outros produtos e prender os assaltantes. Médicos confirmaram a morte do jovem de 19 anos na cidade de Pedreiras. Ele estava há 3 dias internado após sofrer grave acidente de trânsito. O suspeito de provocar o acidente prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Foi confirmada a morte do jovem Lucas Gabriel Modesto da Silva, de 19 anos de idade, em Pedreiras. A triste notícia foi dada por seu pai em um grupo de companheiros de trabalho no aplicativo WhatsApp. A morte de Lucas foi confirmada por volta das 19h30. O jovem estava internado no hospital do município de Presidente Dutra após a motocicleta pilotada por ele colidir violentamente na lateral de um carro, deixando o jovem gravemente ferido. O acidente ocorreu no início da madrugada do último domingo, dia 8 de março, por volta das 0h15, na Avenida Abílio Monteiro, bairro do Engenho. Neste vídeo de câmeras de monitoramento que está circulando nas redes sociais, mostra o exato momento da colisão entre a motocicleta e o veículo. O motorista do carro foi identificado como Raimundo Ferreira Branco. Ele se apresentou na manhã de ontem, acompanhado de seu advogado, por volta de 9h45, aqui na Delegacia Regional da cidade de Pedreiras. Ele foi ouvido pelo delegado regional Diego Maciel. Bem, infelizmente mais um caso de acidente com vítima fatal. Logo que tivemos ciência, nós ficamos no aguardo da situação acerca do estado de saúde da vítima, e assim que tivemos ciência que ele veio a óbito, foi determinado que a ocorrência fosse registrada aqui pelo escrivão, para que a gente pudesse já produzir elementos informativos, exame cadavérico, oitivas, mas a imagem ela é bem esclarecedora acerca do acidente, e eu tenho certeza que muito em breve a gente vai concluir esse procedimento.
E em Bacabal, um enfermeiro foi preso suspeito de estupro, de tentativa de abuso sexual. A equipe de investigadores da 16ª Delegacia Regional de Bacabal deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Luiz Carlos. Ele é suspeito de, no início do ano de 2020, cometer abusos sexuais contra pacientes. O mesmo prestava serviços de técnico em enfermagem no pronto-socorro municipal quando teria cometido o crime. 2 vítimas conversaram com a nossa equipe de reportagem sobre o caso. Aqui na delegacia, ele nega as acusações. Eles têm que provar, porque eles vão ter que provar. Eles vão ter que provar. São várias denúncias informando que você cometia esse crime. O que você tem a dizer em relação a isso? Como foi que isso aconteceu? Ele chegou a acusar você de ter abusado eles. Não abusei foi ninguém, não. Não abusei foi ninguém. O idoso também denunciou você. Não abusei de ninguém, não. Eu sou inocente. E eu vou... Você se apresentou antes? Porque o meu advogado ia me trazer hoje à tarde para a delegacia. Você estava onde? Você tinha ido para onde? Eu estava aqui em Bacabal. Você não estava em Bacabal, não. Você tinha fugido da cidade. Você estava para onde? Esse tempo todo. Rocha, a Polícia Civil dando cumprimento a esse mandado de prisão importante, né? O suspeito aí de ter praticado abusos sexuais contra pacientes aqui no hospital em Bacabal. Mais uma vez a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, agora em desfavor do senhor Luiz Carlos, suspeito de ter praticado um ato sexual, um abuso sexual no hospital municipal aqui de Bacabal, por volta das 2 da madrugada, no dia 9 de janeiro desse ano. Quando você chega, ele estava no local? Não, segundo ele, a gente conversou, chegamos com educação, com todo o preparo que nós temos, né? E conversamos com ele, estava em casa de boa, inclusive, o que ele nos falou, que iria se apresentar hoje com o advogado, né? Mas como nós já tínhamos o mandado de prisão, nós o conduzimos aqui para a delegacia para que o advogado se apresse no caso e venha o mais rápido possível tentar defender o cliente dele, né? Na região dos bairros Vilarias, Matadouro Novo, algumas pontes foram danificadas, inclusive 3 pontes, pelas fortes chuvas que caíram ultimamente. Mas o trabalho de recuperação dessas pontes já começou. Depois dos estragos provocados pelas chuvas, que deixou danificadas as 3 pontes que interligam os bairros Matadouro Novo, Sabiá e Vilarias ao centro da cidade, operários da Secretaria de Infraestrutura iniciaram nesta quinta-feira a recuperação das travessias. As máquinas fazem o aterro para, em seguida, ser feita a aplicação do concreto. O secretário Murilo Novaes destaca que as demandas estão sendo atendidas de acordo com o cronograma e que a secretaria tem dado prioridade aos casos de urgências provocados principalmente pelo período chuvoso. As chuvas estão vindo, graças a Deus, Deus sabe o que faz, tudo no tempo dele. Graças a Deus, isso é bom para a agricultura, isso é bom para os nossos açudes, é bom para os nossos irmãos da zona rural. Mas, infelizmente, causa muitos transtornos. Mas o importante é que nós estamos atentos, o prefeito Fábio Gentil prontamente nos atendeu em todas as demandas que a gente está solicitando e a gente está tentando fazer com que amenize um pouco os transtornos que estão sendo causados na nossa cidade. Em outra frente de trabalho, seguem as operações tapa-buracos e a recuperação de vias públicas. Aqui na Avenida Santos Dumont, operários fazem a revitalização da passarela para pedestres. O trabalho consiste na recomposição do piso nas 2 vias laterais e no canteiro central. No curso da nossa administração, a gente tem encontrado diversas situações que não são muito agradáveis, mas uma frente de emergência montada, onde estão diversas secretarias, está a Secretaria de Meio Ambiente, a Cinfra, Secretaria de Agricultura, a própria Ascom está trabalhando com a gente e a Defesa Civil, né, também está trabalhando com a gente. E você vai ver a seguir. Caxienses que moram em outros países falam sobre o pânico que a pandemia do coronavírus tem provocado. E veja ainda, a empresa de energia elétrica se reuniu com o Legislativo e Executivo Municipal. Voltamos em instantes.
A campanha de vacinação contra o sarampo termina hoje em todo o país. O público-alvo são pessoas entre 5 a 19 anos. Esta campanha não estipula meta específica e tem como objetivo proteger a população de uma das doenças virais mais graves. O Ministério da Saúde orienta ainda que os pacientes compareçam às unidades de saúde com a carteira de vacinação em mãos. E o medo do novo coronavírus tem deixado os brasileiros em alerta. Até hoje, de manhã, o Ministério da Saúde havia confirmado 91 casos da doença. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Meio-Dia, da Rádio Guanara FM, caxienses que moram em países afetados com o novo coronavírus relataram a mudança de rotina. Valquíria mora na Itália. É o segundo país no mundo com casos da doença. E eu estou perto de uma rua muito movimentada e como eu percebo, tem pouquíssimo movimento por causa do coronavírus. Então, pouquíssimas pessoas saem de casa. Pessoal, esse seria o horário de pico, né? O horário que as pessoas voltam do trabalho. Mas como dá para ver, tem pouquíssimos carros. É uma situação de adaptação, porque mudaram as rotinas, né? Praticamente se aconselha de ter menos contato possível com pessoas estranhas. E quando sair de casa, sair com a máscara e com luvas, né? Ela disse que para sair de casa tem que ter autorização do governo. E as pessoas só podem sair de casa com motivos por extremas necessidades. E isso aconselha a estar em casa, em isolamento, para evitar a difusão da doença, né? E diminuir o número de contagiados. A campanha que roda aqui também nas redes sociais é que tudo vai ficar bem. Todo mundo ficando em casa, as escolas estão fechadas até o dia 3 de abril. E todos os professores mandam as matérias, todos o material didático através da internet. A equipe do jornal também ouviu Débora Oliveira, caxiense que atualmente mora em Portugal. Eu não trabalho fora porque eu tenho um bebê de 1 ano, mas eu tenho o meu filho mais velho estuda em tempo integral e foram suspensas as atividades extracurriculares, né? Devido ao crescente número de infectados. Mas na empresa que meu esposo trabalha, eles estão estudando a possibilidade de fazer home office. Alguns escritórios da mesma empresa em outras cidades já fecharam, né, devido ao grande número de casos. E assim, aqui para Porto, eles também estão estudando essa possibilidade. A recomendação que tem é, como todo lugar, né, você evitar lugares aglomerados, se tiver com algum sintoma, procurar o hospital e trabalhar muito mais a higienização, né, das mãos, álcool em gel. Situação complicada. E mesmo com o crescimento do número de casos da doença nos últimos dias no Brasil, o Ministério da Saúde afirma que o país já está preparado para um surto do coronavírus. Mesmo com o vírus se alastrando para outros países do globo, segundo esta pesquisadora e chefe do Laboratório Molecular da Fundação Oswaldo Cruz, o Brasil já tinha ciência da doença e vinha se preparando. Antes de ser confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Brasil já estava preparado. O Ministério da Saúde já tinha estabelecido um protocolo, conduta, reuniões com médicos, pesquisadores, profissionais da área de saúde. Então, o Brasil ele já estava se preparando antes da confirmação do primeiro caso. O país capacitou médicos de países vizinhos para o diagnóstico de coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz tem distribuído kits para o diagnóstico da doença em alguns estados. Pesquisadores não descartam do Brasil chegar a confirmar mais de 2.000 casos da doença, mas em casos de uma epidemia. O Brasil estaria mesmo preparado para atuar com tantos registros? Em termos de saúde pública, né, e de informação, sim. Né? Em termos de infraestrutura, a gente ainda precisa ver o comportamento desse vírus no Brasil. Então, possa ser que por questões climáticas, né, por questões locais, ele tenha um comportamento diferente. Isso a gente só vai saber a longo prazo.
Na atualidade, a gente tem poucos casos graves dos casos confirmados no país, mas isso vai ser ao longo dos tempos, dos próximos dias, que a gente vai poder saber. Porém, não é preciso esperar para ver a doença se manifestar. Existem cuidados que, se tomados, podem evitar a contaminação do homem ao coronavírus. E são simples, que você pode fazer em casa ou em qualquer lugar. Lavar bem as mãos, com água e sabão. Se eu não tenho possibilidade de lavar, utilizar álcool gel a 70%. Evitar locais aglomerados, com possibilidades ali de pessoas que estão com a doença ou não, para evitar superfícies, que às vezes a gente acaba tocando no dia a dia, teclados, celulares, outros tipos de equipamento. Então, se tocar nesse tipo de superfície, evitar fazer higienização logo depois. Representantes da Equatorial, concessionária de energia no Maranhão, foram recebidos pelo presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, o vereador Catulé. O parlamento local havia denunciado a empresa no Ministério Público pelas constantes reclamações da população sobre os serviços prestados aqui no município. A reunião foi no gabinete do presidente da Câmara Municipal. O vereador Catulé e outros integrantes do parlamento local receberam representantes da Equatorial, concessionária de energia no Maranhão. O encontro foi provocado após inúmeras reclamações da população sobre os serviços prestados pela empresa no município. O tema chegou a ser levado ao plenário e a Casa de Leis encaminhou uma representação ao Ministério Público. Nós queríamos não só essa gerência regional aqui nos ouvindo, mas queríamos a direção, o presidente, os diretores, quem comanda essa Equatorial. E aqueles vieram e começaram já a desenvolver um trabalho, esse trabalho que nós estamos cobrando. O diretor de operações da Equatorial explica que a empresa está disposta a corrigir algumas falhas apresentadas em detalhes pela Câmara de Vereadores. Reclamações recorrentes da população. Já identificamos as causas, já estamos trabalhando e vamos continuar. Então tem uma série de ações de manutenção que nós já começamos a fazer já uns 15 dias atrás, vamos intensificar, algumas obras vão ser feitas e eu tenho certeza que rapidamente a qualidade de fornecimento que a gente sempre deu aqui para a população de Caxias, a gente vai voltar a trabalhar no mesmo padrão de qualidade e essas falhas que eventualmente tenham acontecido, a gente vai sanar todas elas. Eles, na posição de representantes do povo, eles têm direito e obrigação de nos cobrar. E nós, como empresa prestadora de serviço, nós temos a obrigação de dar essa resposta. E se tem alguma falha, nós estamos aqui para corrigir, porque a nossa intenção sempre é fazer o melhor possível, tanto por Caxias como todos os clientes que nós temos aqui no Maranhão. Ao final da reunião, o presidente da Câmara, vereador Catulé, apresentou um pacote de medidas solicitadas e que a empresa se prontificou a resolver. É que eles vão dar atenção especial à cidade de Caxias, não só a cidade, como também a zona rural. E isso nós vamos ficar aguardando. A fiscalização para que a Equatorial preste um bom serviço à população deve continuar. Esse é o posicionamento de outros integrantes da Câmara de Vereadores que participaram da reunião. Se comprometeram em cumprir com as demandas exigidas por esta casa e nós ficamos muito felizes. E vamos continuar a nossa vigília, fiscalizando, acompanhando e cobrando. Então os diretores vieram visitar a zona rural e urbana e vieram aqui à Câmara dar uma satisfação, dizer de todos os serviços que eles vão implementar para melhorar o fornecimento de energia para a nossa cidade e esperamos realmente que o serviço melhore, que o que a gente quer é um bom serviço para a nossa população. Logo que deixaram a Câmara Municipal de Vereadores de Caxias, representantes da Equatorial participaram de outra reunião na Prefeitura Municipal para tratar sobre o mesmo assunto, desta vez com integrantes do Executivo. Com foco em atender às reivindicações e ao mesmo tempo realizar os trabalhos de fornecimento de energia com excelência em Caxias, uma reunião com os executivos da empresa Equatorial aconteceu na prefeitura do município e dela participaram alguns secretários municipais. Na mesa de debate, todas as reivindicações dos secretários. Nessa reunião,
com relação ao SAAI, foi tratado problemas que estão ocorrendo na rede de energia, tanto da zona urbana como da zona rural, que afetam o abastecimento de água. E a gente precisa da Equatorial uma resposta rápida. Estamos recebendo a visita da diretoria da Equatorial, que há muito tempo nós estamos solicitando algumas reivindicações, não só nossa da Prefeitura, mas também do SAAI, que estamos sofrendo com algumas deficiências, solicitações da população por baixa, por queda de tensão. A reunião serviu de base para ouvir toda uma grande demanda. A reunião foi extremamente produtiva, a possibilidade aí, nós viemos hoje, passamos o dia aqui, a diretoria da companhia, inclusive visitando determinados locais, algumas demandas que foram colocadas no sentido de buscar uma solução para aperfeiçoar e melhorar a qualidade do fornecimento de energia para a população de Caxias. Também foi destacado nesta reunião a retirada de uma rede elétrica que passa pelo centro da cidade. A empresa Equatorial já está atenta a esta reivindicação. E verificamos outros aspectos aqui. O prefeito nos solicitou aqui o remanejamento de uma rede aqui para atender aqui o shopping aí do Popular, né? Onde tem os camelôs ali, tem uma rede que passa em frente. Nós vamos fazer esse deslocamento e vimos a necessidade, vamos fazer isso num tempo mais rápido possível. E veja a seguir, o prefeito Fábio Gentil se reuniu mais uma vez com o secretariado municipal. E veja mais, as opções de diversão para o fim de semana na nossa agenda cultural. Voltamos daqui a pouco. Pela quarta vez este ano, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, se reuniu com todo o secretariado. O objetivo é avaliar o desempenho de cada pasta e alinhar ações para os próximos dias. Este foi o quarto encontro de 2020 em que o prefeito Fábio Gentil reuniu todo o secretariado. Durante 10 minutos, eles puderam explanar as ações desenvolvidas e apresentar um planejamento de ações para os próximos 15 dias. A reunião faz parte de uma nova dinâmica da gestão municipal. Os efeitos são imediatos. Logo que são identificadas as necessidades de cada secretaria, é feito um estudo e apresentada uma solução para o problema. O exemplo é da Secretaria de Agricultura, onde o período chuvoso representa bons resultados para o homem do campo, mas requer um cuidado para que toda essa chuva não comprometa a produção. Nós estamos tendo um índice pluviométrico muito grande aqui na região. De fato, que é em excesso, como é o caso da chuva, não é um fator qualitativo para a produção dentro da agricultura de forma correta, mas a gente está monitorando, está disponibilizando aos nossos agricultores um maquinário adequado para que eles possam estar executando os seus plantios, como é a questão dos nossos tratores. Então, assim, a gente está fazendo o máximo que pode. E o inverno rigoroso também traz uma preocupação com o fornecimento de água potável. O SAAI monitora toda a rede de distribuição, preocupado com possíveis danos que vão desde a quebra de um cano provocada por grande vazão de água ou mesmo problema na rede elétrica, que alimenta os sistemas de abastecimento de água. Nesse período de chuva, ocorrem fenômenos no rio Itapecuru de elevar a cota, assim como a turbidez da água, mas nossa equipe está sempre de prontidão, para garantir uma água de qualidade. Ao final do encontro, a gestão municipal faz uma avaliação positiva do que foi discutido entre as secretarias. E com isso a gente tem feito um trabalho que a população tem aprovado. Então, essa prestação de serviço quinzenal é realmente muito satisfatória e foi uma decisão tomada pelo prefeito Fábio, onde as decisões têm que unificar em prol da população. É um encontro de todo o secretário com a gestão pública, onde nós temos o compromisso de mostrar o que foi feito e o que está por fazer. Então, todas as reuniões a gente sai com efeito positivo, porque
porque nós percebemos o engajamento de cada secretário, de todo o grupo, em prol de uma cidade. O Conselho Nacional de Políticas Fazendárias lançou o aplicativo Menor Preço Brasil, destinado a ajudar o cidadão a encontrar os melhores valores, os melhores preços no comércio. Uma revolução entre consumidores e proprietários de estabelecimentos comerciais já está disponível na palma de sua mão. É o aplicativo Menor Preço Brasil. Nele é possível checar o que e aonde está o produto que você procura na cidade, com o melhor preço para seu bolso. Além disso, o aplicativo também disponibiliza informações em relação à localização, ao momento em que foi vendida essa mercadoria a esse determinado preço e uma evolução histórica desse preço. Em tempos de gasolina barata para vendedores e repassadas um absurdo de caro para quem precisa, o aplicativo é uma ótima opção para você aí de casa monitorar a gasolina mais barata em sua cidade. Você sabia que você já tem à sua disposição um aplicativo onde você pode mapear os melhores preços do combustível? Não, não sabia. Não sabia. E é bom, né? Porque às vezes a gente leva uma certa distância para buscar o posto mais próximo. Isso quando a gente consegue chegar, né? Mas a gente encontra postos aí com um preço um pouco absurdo. O aplicativo funciona como um sistema em apoio de defesa do consumidor e também incentiva a livre e leal concorrência, uma vez que ele consegue definir em um raio de cerca de 7 quilômetros os comércios existentes, seus endereços e os preços praticados por cada um. A principal funcionalidade do Menor Preço Brasil é disponibilizar para todo cidadão uma ferramenta de busca acessível e confiável. E agora que você sabe, o que você vai fazer? Procurar esse aplicativo, com certeza. Agora tem o esporte. A Seleção Brasileira de Futebol Feminino, categoria Sub-20, venceu a terceira partida consecutiva no Campeonato Sul-Americano. Uma goleada por 6-0 diante do Uruguai. E mais uma vez, infelizmente, a escalação da caxiense Marta Sintra ficou para outra oportunidade. A jogadora não foi aproveitada no jogo pelo técnico Jonas Urias. Fica na torcida aqui o brasileiro caxiense para que no jogo de amanhã contra o Chile, o Brasil ganhe e ela possa ser escalada. Produtores culturais, artistas e representantes da Prefeitura de Caxias se reuniram quinta-feira, ontem, para debater a elaboração de um plano de ação para o setor. Para debater a cultura caxiense e poder fazer uma avaliação de todo o trabalho de artistas e produtores culturais, uma reunião aconteceu no Centro de Cultura de Caxias, que estão ligados à música, poesia e dança. Que foi debatido, foi muito bom, a gente solicitou algumas coisas, não foi somente para um grupo, a gente solicitou para todos os grupos de Caxias. O encontro foi uma oportunidade para discutir a cultura de Caxias, fortalecendo ainda mais a cultura viva da cidade. Eu creio que daí pode surgir grandes coisas para nós, enquanto artistas e pessoas que fomentam a cultura local. O encontro veio alinhar os trabalhos e os anseios de cada movimento cultural desenvolvidos em Caxias. No todo é muito rico e importante, a gente está sempre se reunindo para a gente colocar em pauta algumas necessidades, né, para que possa ser resolvido. O encontro contou com a presença de alguns secretários. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, é uma pessoa muito sensível aos movimentos culturais. E, diante dessa demanda, ele nos solicitou que viéssemos representá-lo junto à classe cultural de Caxias para ouvir as demandas, os anseios dos movimentos culturais. E aqui a gente ouviu atentamente, colocou o nosso posicionamento. Estamos levando agora para o prefeito toda a demanda que esse pessoal nos fez. Paralelo a isso, a gente em primeira mão, o prefeito já tinha falado sobre a questão da lei de incentivo à cultura municipal, que essa lei já existe, mas nunca foi regulamentada e que agora na sua gestão será regulamentada, gerando assim um fundo de investimentos para toda a questão cultural do município. Por falar em cultura, a gente lembra de diversão, né? Vamos saber agora os agitos para o fim de semana, as opções de lazer e entretenimento na nossa agenda cultural. Hoje no Samba Hall tem sexta-feira 13, baile funk. A entrada é liberada. Sábado no Arena Sertaneja tem Arielle Rodrigues e Igor Farra.
Sábado também tem o Grupo Esquema 4 no Casarão VIP. A partir das 10 da noite tem 40 graus de forró. Domingo tem Feirinha da Gente com diversão garantida para a família caxiense. As atrações musicais são Bang Trap, Rádio Remoto, MC Ratinho, MC Juan e Menor do JV. Tem também atrações culturais. Venda de exposição de livros, sessão de autógrafos em comemoração ao Dia Mundial da Poesia. Presença dos escritores José Carlos Arouche e o Ibson Carvalho. Domingo tem Chiquinho do Violão, na hora do almoço na churrascaria Bola de Ouro. No domingo tem também a primeira batalha de Free Step 1 vs 1, lá no Mirante da Balaiada, às 5 horas da tarde. Um excelente fim de semana a todos! Para você que não sabe o que é Free Step, eu também não sei, então é bom a gente ir lá conferir para saber o que é, né? Um excelente fim de semana para você, aproveite, se divirta bem no fim de semana e não esqueça que amanhã tem Jornal da Guanaré especial com uma entrevista sobre a campanha de combate à tuberculose aqui na cidade de Caxias. Amanhã, jornal especial com entrevista, Jornal da Guanaré ao meio-dia. Agora você fica com resenha esportiva dessa sexta-feira. Vem aí Cida Rodrigues, a repórter do Povão, e depois o programa Hora do Povo. Um excelente fim de semana para você. E até daqui a pouco.